Estamos ao vivo. Deixa eu aumentar o volume aqui. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Vou esperar as redes sociais avisar que eu tô com seguidores, que a gente iniciou o vídeo. Bom, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? Então, boa noite a todos. Bom dia e boa tarde para quem vai assistir depois dessa live, que vai ficar gravada aqui no perfil, tá? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda live de aquecimento da nossa semana da Masterclass. Deixa eu fechar aqui. Da nossa semana da Masterclass, live de aquecimento da semana do empreendedorismo na enfermagem, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Anne, eu sou enfermeira, constituí carreira no mundo corporativo por 15 anos e há 2 anos eu realizei a minha tão sonhada transição de carreira para o empreendedorismo. Sou fundadora do Instituto MAV em Gestão de Saúde e hoje a minha missão aqui é ajudar os colegas da enfermagem a terem total segurança na sua transição de carreira para o empreendedorismo, tá? Como vocês já sabem, semana que vem, dia 27, 28 e 29, nós teremos a nossa Masterclass, que vai acontecer num grupo fechado no YouTube, somente para os inscritos, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, comente aqui abaixo, eu quero, ou é que eu te mando o link, né? Que aí você vai cair direto na página de inscrição, ou você pode ir direto na minha bio lá do Instagram, que você vai também cair na página de inscrição, tá? Lá no nosso mini curso, eu vou te mostrar os passos para ingressar no empreendedorismo de forma segura e com muita objetividade e clareza, sem que você precisa sair do seu emprego atual, se você estiver no seu trabalho e você goste e gostaria de iniciar o empreendedorismo de forma paralela, cumprindo todas as exigências do seu conselho de classe, tá? Vou te ensinar também como fazer para aproveitar o seu conhecimento e a sua experiência profissional sem precisar sair da sua área de atuação. O evento ele é 100% online, 100% gratuito, com direito à apostila das 3 aulas. E após assistir as 3 aulas, é só me mandar uma mensagem. Pode ser por e-mail, pelo direct ou nos comentários das lives que eu vou verificar o acesso de vocês e encaminhar o certificado, tá? Bom, para que serve as lives de aquecimento? Elas servem para ajudar vocês que estão com essa vontade de empreender, mas está totalmente perdido, né? Está totalmente do zero, não conhece nada desse universo, principalmente quando se diz respeito à enfermagem, né? O aquecimento ele é justamente para você entender um pouco mais sobre os assuntos que a gente vai abordar lá no dia do evento, tá? Porque é muito ruim a gente chegar em um evento, em um lugar que a gente não entende direito qual é a proposta, né? O que a gente vai receber daquele evento em si. E se você ainda não assistiu a live de ontem, eu recomendo que assista. Lá eu falo um pouco da minha história e como eu tive a coragem de realizar a minha transição de carreira. Depois de 15 anos trabalhando no mundo corporativo pelo sistema tradicional de trabalho. Então foi bem interessante, apesar de alguns percalços da internet. A live tá gravada, então eu recomendo que vocês assistem, tá? Quem sabe, assistindo a live, você não se identifica um pouco, né, com a minha história, e isso vai te ajudar a virar a sua chave, colocando uma sementinha aí no seu coração, e ver que esse universo não é tão assustador, assim como a gente acha, e que é possível fazer de forma segura, e entender o processo que seja mais simples do que você imagina. Vai lá e assiste. Eu tenho certeza que você vai se identificar se esse é o seu propósito a médio e a longo prazo de empreender e fazer a sua transição de carreira. Bom, e o objetivo é chegar lá na Masterclass, no nosso mini curso, né, entendendo um pouquinho sobre esse universo todo, porque na semana do evento eu vou ensinar muita coisa legal para vocês, que muito provavelmente você não tenha visto em nenhum outro lugar. Tem muita gente querendo empreender em alguma parte da sua área de atuação, em alguma coisa, mas está totalmente perdido e não faz ideia por onde começar. E eu vou abordar muitas possibilidades. Eu estou falando aqui nas minhas redes sociais para os meus colegas da saúde,
Eu estou falando colega da saúde porque eu já atendi alunas nutricionistas, fisioterapeutas. Então, é óbvio que a minha chamada sempre vai ser para a classe da enfermagem, porque eu sou enfermeira. Mas eu abro o leque para os profissionais da saúde. Com os meus conteúdos que eu posto, nada impede que outros profissionais de outras áreas se interessem pelos meus conteúdos e pela minha metodologia, né? E esse é o meu objetivo. Qualquer profissional que se identifique aqui com o meu método pode fazer parte dessa família de empreendedores. Bom, vamos lá. A live de hoje, né? O nosso tema da live de hoje, ela foi muito esperada e eu fiz muitas pesquisas porque eu acho que é uma dor de muitos enfermeiros, que é por que a enfermagem é tão desvalorizada até hoje, mesmo pós-pandemia. E eu vou trazer muita coisa interessante aqui e vou explicar por quê. É mais complexo do que a gente pode imaginar. Essa é uma dor de todos nós, independentemente da sua área de atuação. Essa, infelizmente, é uma sensação de todos os profissionais da saúde que estão ali, na linha de frente, seja o enfermeiro da assistência, da gestão, tanto faz. Todos têm a mesma sensação. Eu vou abordar aqui com vocês alguns pontos de que por que a enfermagem é tão desvalorizada, mas eu não vou trazer só isso para vocês. Eu vou falar também como ser valorizado na enfermagem, como mudar essa visão, como ser um enfermeiro diferenciado, uma enfermeira diferenciada no mercado de trabalho, tá? O que você tem que fazer para mostrar o seu valor, o que você tem que fazer para que as pessoas te respeitem como profissional. Bom, uma das maiores queixas que a gente recebe é: meu salário é extremamente baixo comparado à responsabilidade que eu tenho, comparado à responsabilidade que eu assumo quando eu entro para trabalhar. As empresas, as instituições, as corporativas, os hospitais, enfim, não dão o valor para a classe da enfermagem. Não dão. Muitos se falam que depois da pandemia isso mudou um pouco, que melhorou. Mas na minha percepção, essa pseudo-valorização veio das pessoas externas, como os familiares ou pessoas envolvidas de uma forma com o paciente, de alguma forma com o paciente. Eles sim, a gente percebe no dia a dia ali que a enfermagem foi vista com outros olhos, que realmente mudou. E eles valorizam mais o ato do enfermeiro, né? Do ato do cuidado, que não é só o cuidado. É uma questão muito mais complexa. Mas isso não vem propriamente dito das instituições como um todo, né? E por falar nisso, tá aí a questão dramática do piso salarial da enfermagem, que nunca sai, né? Que a gente fica aí até com vergonha alheia. Então, se a enfermagem fosse de fato valorizada, se o governo, se é top-down, se o governo já não valoriza, quanto de lá as instituições que ali o enfermeiro está inserido. Então é uma coisa bem complicada. A questão da desvalorização da enfermagem, ela é muito antiga e muito cultural. Eu vou explicar para vocês. Existe uma pesquisa que os resultados apontam que a visibilidade da enfermagem está relacionada à trajetória histórica da profissão. A falta de reconhecimento da cientificidade da enfermagem. Eu vou explicar por quê. Você já reparou que uma questão muito comum que acaba passando desapercebido. Muito se fala em trabalho científico na medicina. Todo o trabalho, todo aquele trabalho, todo o processo sempre está amparado a uma pesquisa científica. A titularidade de DR, de doutor, ela não vem só. Ela não se faz apenas pela questão da medicina em si. Essa nomenclatura ela é vista como uma questão científica também. Eles são considerados cientistas e estudiosos. Você vê essa popularidade atrelada à enfermagem? Ao trabalho científico na enfermagem? Geralmente não. Então, só que o que a maioria das pessoas não sabem é exatamente isso, que existe e muito. Só que, infelizmente, não é divulgado, igual na medicina, né? Todas as questões de cuidado, muitas questões com relação aos cuidados, são trabalhos científicos da enfermagem. Só que isso não é divulgado. E mais uma vez,
tudo que vem de uma cultura de lá de trás, a gente vem e carrega até hoje. A construção da imagem da enfermagem é permeada pelos aspectos históricos, socioeconômicos e culturais. Ao pesquisar mais sobre esse assunto, a imagem do enfermeiro e seus estereótipos é identificada por algumas marcas na trajetória da história da profissão, que permanecem vivas até hoje. Essas marcas podem ser percebidas através da persistência da imagem de submissão, né, profissional aos demais integrantes da equipe de saúde, principalmente a equipe médica. Então, essa imagem de submissão, ela vem de lá de trás e a gente carrega ela até hoje, não tem como, né? Infelizmente, ainda nos deparamos com colegas em formação achando que somos uma classe subordinada à medicina, e isso é totalmente errado. A população, de forma geral, parece desconhecer a importância da enfermagem, por isso ainda não entende o valor que se trata de uma profissão totalmente autônoma, livre de qualquer patente superior, não valorizando como uma profissão fundamental para o cuidado em saúde como qualquer outro profissional de saúde, independentemente de toda a questão da equipe multidisciplinar, fisioterapia, nutrição, psicólogos, entre outros. Ainda percebemos predominar na sociedade e na mídia uma imagem de subordinação pela classe, né? Infelizmente, essa prática ela é muito feita ainda. A imagem atual tem relação direta com a trajetória histórica religiosa de submissão e de silêncio. Além da ideia de religiosidade, a mídia dissemina uma imagem errônea dos enfermeiros, veiculando a profissão com um caráter frágil e delicado, associado à subserviência que não corresponde à realidade dos profissionais de enfermagem nos dias de hoje, nos tempos atuais. É provável que interpretações relacionadas à imagem da enfermagem possam decorrer da ausência de conhecimento acerca da importância dessa profissão. Eu arrisco a dizer, inclusive, que infelizmente nos tempos de hoje, que a graduação para formar novos enfermeiros estejam literalmente ultrapassada. Isso é com certeza. A grade curricular precisaria ser revisitada e reformulada para acompanhar os tempos de hoje e formar novos enfermeiros com outro olhar, né? Aí eu te pergunto, por que isso tudo está relacionado apenas à enfermagem e não às demais profissões da área da saúde como um todo? Em muitos artigos da fase histórica, a gente pode perceber relatos que a enfermagem é uma profissão que ajuda médico. E a gente tem, infelizmente ainda, artigos históricos que falam isso. O conteúdo programático de uma graduação de enfermagem está totalmente ultrapassado para acompanhar a mudança dos tempos atuais. Se você reparar, todos os anos nós temos novas legislações. Eu falei muito sobre as legislações, só você correr no meu feed que você vai ver. Eu falei inclusive das principais, eu tenho um vídeo que fala só das principais legislações do Corém. Então, se você reparar, todo ano a gente tem novas legislações, atualizações das legislações atuais e novas diretrizes por parte do Corém, que é o nosso Conselho Regional de Enfermagem. Mas nada se vê referente a uma divulgação de atualização nas matérias na graduação. Isso é muito preocupante, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente teve um ganho, eu não lembro se é 2020, se é desse ano do ano passado. Mas a gente teve um ganho extraordinário na classe da enfermagem, que é a relação da gente ter RT. Hoje, o enfermeiro pode adquirir a sua responsabilidade técnica para abrir o seu consultório, por exemplo, ou vender esse serviço para outras instituições. Por exemplo, você é um enfermeiro que trabalha no ambulatório. Ao invés de você o médico assinar por aquele ambiente, hoje o enfermeiro já pode ser responsável técnico pelo ambiente. Então isso foi um ganho absurdo. É uma nova diretriz do Corém, só que isso não se fala na graduação.
né? Então, em nenhum momento o estudante ele está recebendo informações sobre isso. Que ele é que ele vai ser um profissional autônomo e que faz parte de uma equipe multidisciplinar e que pode ser independente na sua profissão. Muito menos fala-se sobre o empreendedorismo. Na graduação, somos doutrinados apenas a questão dos cuidados, da subordinação. E aí a gente sai da graduação entendendo que a gente vai trabalhar 100% para os outros. Então a gente já sai com aquela mentalidade, né? E por isso que nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, eu tenho um módulo 100% dedicado a essas questões do conhecimento da profissão. Toda a parte da legislação, mas não é de forma massacrante. Eu dou de uma mastigado, de uma forma que o enfermeiro ele vai ter ali listado de forma fácil para pesquisar e ele vai entender quais são os direitos e os deveres dele dentro das diretrizes do Corém, né? E aí isso é muito importante, porque no módulo eu deixo o enfermeiro empoderado com relação à sua profissão e todas as questões relacionadas à parte psicológica para mudar de fato o mindset das minhas alunas. Outra questão muito preocupante e extremamente relevante é o desconhecimento e a desvalorização da enfermagem por parte dos demais profissionais da área da saúde, que também contribui para a falta de visibilidade do grupo, né? Isso quem é enfermeiro, está na linha de frente, independente da sua área de atuação, do seu cargo, do seu setor. Você percebe, sim, que a falta de visibilidade de outros profissionais da equipe multidisciplinar com relação à autonomia do enfermeiro. E aí, o que isso acontece? Isso gera muito sofrimento e dificulta as relações entre a equipe multidisciplinar e o exercício do autônomo, da parte autônoma do enfermeiro, né? Mas aí, eu não posso deixar de falar uma coisa que é muito realidade. Quando eu abordo esse assunto com as minhas alunas dessa forma, que eu vou falar agora para vocês, a grande maioria de cara não se sente confortável em ouvir isso que eu vou falar. Mas a verdade, gente, é que a verdade, né? A verdade liberta. E eu faço elas enxergarem esse ponto de vista ao longo da jornada. E elas entendem por que isso é tão importante. Depois que vimos tudo isso e sabemos que esta questão de desvalorização vem de lá de trás e que é extremamente histórico, extremamente cultural e que se refere a algo muito mais complexo do que a gente imagina, ainda temos aquele agravante que a gente falou agora há pouco, que é o modo de ensino que é extremamente retrógrado, né? Isso também. Então vai juntando uma coisa na outra. Por isso, aí que está a resposta de por que a enfermagem hoje, ainda nos tempos de hoje, é tão desvalorizada. Aí entra outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é extremamente importante. Eu te pergunto, eu estou falando agora para você, profissional de enfermagem, independentemente se você é enfermeiro, se você é técnico, se você é auxiliar, se você é... Não interessa. O que você vai fazer para mudar isso na sua realidade? Você vai aceitar ficar assim ou você vai fazer alguma coisa para tentar mudar a sua realidade? Você, como profissional de enfermagem, se tem esse sentimento de insatisfação com a sua profissão, está fazendo o quê? É isso que eu pergunto. É isso que eu falo. A mudança é sempre de dentro para fora. Você, depois de entender tudo isso que a gente falou, então você vai começar a praticar, a perceber que é muito mais complexo do que você pode imaginar. Então você tem que sim fazer a sua parte. Você vai fazer o que para mudar a sua realidade, para depois pensar em mudar em algo maior ou até as pessoas que estão ao seu redor. Isso se for o seu propósito. Claro, né? Se você tem essa vontade de fazer alguma diferença para ajudar essa profissão. Essa, para mim, é a pergunta de milhões. O que você tem nas mãos como arma de mudança para fazer a diferença? Que seja só para você e quem sabe para mudar o seu ambiente de trabalho, né? Porque eu acho que o trabalho de formiguinha, ele funciona.
Você é um pivô para tentar mudar a realidade das pessoas que você tem ao seu redor. Então, faz uma autoanálise sua, né, como pessoa, como profissional, e dos seus comportamentos. Eu faço algumas perguntas para provocar a autorresponsabilidade, porque nós temos que ter a autorresponsabilidade. Não dá pra gente só culpar o outro, culpar o sistema, culpar a instituição, culpar a cultura, culpar a religiosidade. Não dá. Você tem que se perguntar o que você tá fazendo de diferente pra provocar a sua autorresponsabilidade. Por que eu tô falando isso? Volto a dizer, porque é fácil demais ficar apegado às questões históricas, culturais, ou ficar reclamando e ficar esperando um reconhecimento de um governo, do seu chefe ou da instituição que não vai vir, né? Você acha que você merece isso? Eu não acho. Porque só de você ter feito a graduação de enfermagem, você, pra mim, na minha opinião, já merece aplausos. Pra mim, você já é uma pessoa diferenciada. Pra mim, você já é um profissional diferenciado. Porque, tentando não romantizar a profissão hoje, ela não é uma profissão por amor. É uma profissão de vocação. Você sair da sua casa hoje pra estudar e cuidar de outras pessoas dentro dos critérios pré-estabelecidos de protocolos institucionais não é pra qualquer um. Então, você tem que fazer a sua parte. Né? Você precisa tomar as rédeas da sua vida como um todo, seja ela na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Faça então essas perguntas para você e seja sincero e não fuja das respostas. Sabe por quê? Porque ninguém vai ver, só você. Então esses questionamentos vai te ajudar a fazer essa mudança que você precisa para você de fato começar a ser um profissional bem valorizado. Então, por isso que eu falo, e eu volto a repetir aqui, é de dentro para fora. A questão da valorização é nossa. A gente que tem que procurar ser um profissional melhor e não esperar nada do outro. Fazer sempre o nosso melhor. Agora, eu vou pedir um favor. Peguem um lápis e um papel, que eu vou fazer algumas perguntas aqui, que eu acho que depois de tudo isso aqui que a gente falou, vai ajudar vocês nesses questionamentos, tá? Eu vou deixar, de qualquer forma, essas perguntas nos comentários, caso você não tenha conseguido anotar aqui na live, mas eu acho que é importante e vai te ajudar nessa sua caminhada. Vamos lá. O primeiro questionamento. Você já se analisou, seja sincero, você já se analisou como um profissional? Se analisa, escreve o que você pensa de você como profissional. Outro questionamento. Qual a nota que você daria para a sua performance hoje e por quê? A justificativa da sua nota ela é muito mais poderosa do que a resposta. Então, faça isso por você, tá? De novo, ninguém vai ver. Esses exercícios vão te ajudar a identificar você com você mesmo. Você como profissional. Você vai te ajudar a conhecer você. Porque a gente tá num mundo de correria. A gente às vezes não para pensar sobre esses aspectos. Outro questionamento muito importante. Você consegue identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Tudo isso relacionado à vida profissional, tá? A vida pessoal, depois. Então, liste todos os pontos que você consegue identificar. Porque às vezes tem aquela questão de tipo, nossa, eu acho você tão... Às vezes você não consegue identificar o que uma outra pessoa fala de você. Nossa, mas você é tão insegura. Você fala assim, nossa, sério? Eu não sou tão insegura. Nossa, mas você é tão destemida. Nossa, eu sou tão insegura. Então, veja se você consegue identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E liste, tá? Neste momento, como profissional, outro questionamento muito importante. Neste momento que você tá hoje, como profissional, você lhe daria uma promoção? Esse é surreal. Esse é importante, porque aqui cai a ficha. Você como um gestor de algum lugar, de alguma instituição, dono de algum lugar, se você tivesse você como funcionário, você se contrataria? Ele daria uma promoção? Então, assim, isso vai fazer você começar a mudar os seus... Cara, se você
tá bem, vai fundo, continua. Se você tiver ponto de melhoria, a proposta aqui é exatamente essa. É você se cutucar, mexer em feridas que muito provavelmente serão muito desagradáveis e fazer você virar um profissional melhor, para ser mais valorizado, independentemente da sua área de atuação, onde você trabalhe, né? Mesmo se você já tem um cargo de gestão, a gente tá em evolução 24 horas, a vida toda. Então, faça esses questionamentos para você. E aí, depois que a gente fala tudo isso, vem aquela sensação, né? Olha como é difícil quando a gente é provocado a analisar de forma mais profunda aquilo que a gente acha que é correto ou mesmo aquilo que a gente tem a pretensão de achar que a gente já sabe, né? Então, é muito complicado. Recomendo fortemente, faça essa sua autoanálise que você vai te ajudar e muito. Bom, eu considero essa prática extremamente importante, pois é no dia a dia que a gente acaba não dando a devida atenção a tudo isso, né? O objetivo desse exercício é o de aguçar a nossa autorresponsabilidade em identificar possíveis pontos de melhoria, como eu falei. Gente, aqui ninguém é perfeito, tá? Somos seres humanos, com nossas falhas, qualidades, mas buscar o autoconhecimento para sermos um profissional cada vez melhor é extremamente importante, né? Vestir a sandalinha da humildade e falar assim, eu tô em constante aprendizado na minha vida pessoal, na minha vida profissional, enfim. E eu sempre vou ser aquela pessoa que eu vou puxar o melhor de cada um de vocês, porque pra mim, todo mundo é capaz. Às vezes, por conta da correria do dia a dia, correria do trabalho, estresse, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente não dá conta da gente dá conta de perceber. E a gente entra num ciclo vicioso de vitimismo. Isso é extremamente natural, super natural. Mas o que não é natural é permanecer nele. Você precisa sempre estar alerta, e isso é muito perigoso, porque é muito fácil a gente cair nessa sensação de vitimismo. E sair dessa sensação para tomada de decisão de uma ação de forma estratégica é bem complicado. Requer disciplina. Então, se mantenha vigilante. Faça uma autoanálise e faça a diferença. E procure sempre ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Tudo é uma construção. Não tem jeito, não construa... Outra coisa que é importante falar, não construa metas mirabolantes. Isso não dá certo. Trace pequenas tarefas do dia a dia. Trace pequenas metas diárias para a sua vida. E cada vez que você alcançar uma, comemore. Não tenha vergonha de comemorar, você está conseguindo. Aos pouquinhos, um passo a passo você vai conseguir. E você vai ver o quanto isso é poderoso para a sua vida. Bom, agora que a gente está falando sobre vitimismo, eu preciso abordar para vocês a questão da permissão. Permissão é uma palavra muito atual hoje no mercado digital. Os profissionais de saúde, principalmente da enfermagem, como diz o artigo histórico, infelizmente, estão relacionados a uma profissão de subordinação e fragilidade. Então, essa questão da permissão é uma coisa que o profissional enfermeiro que procura ser uma pessoa melhor tem que estudar a questão da permissão. Sabe aquela questão do trabalho por amor? Eu fico pé da vida quando eu vejo isso em algum lugar. Não podemos romantizar a enfermagem de jeito nenhum. Se você faz isso, eu vou pedir para vocês pararem imediatamente. Entenda que isso não torna mais... entenda que isso só nos torna mais fraco. E demora mais ainda pra gente ter o reconhecimento profissional. Fica mais longe. E eu vou provar pra vocês por quê. Eu vou explicar pra vocês por quê. Para agora, se você tá... é porque eu trabalho por amor. Gente, não faz isso. Não faz isso. Eu vou explicar pra vocês. É simples. Faz uma pesquisa muito interessante. Coloca num papel o seguinte questionamento, tá? Escreve... Aí você coloca no papel lá. Escreva o que vem na sua cabeça sobre a profissão de engenharia. Aí na outra linha.
Escreva o que vem na sua cabeça sobre a profissão de direito. Aí na outra linha. Escreva o que vem na sua cabeça sobre a profissão de medicina. Beleza. E aí, por fim, você coloca. Deixa por último. Escreva o que vem na sua cabeça sobre a profissão da enfermagem. Você vai ver o quanto isso é poderoso. Daí esse papel para 5 pessoas do seu convívio que não sejam da área da saúde. E eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com o resultado. E o que é pior, você não vai gostar. Não vai gostar. A hora que você lê, você vai falar assim, faz todo o sentido. Dali por diante, você com certeza vai mudar a sua postura com relação à nossa profissão, tá? Precisamos ter uma postura profissional. Independentemente de qual cargo nós estejamos, é essencial que as pessoas olhem pra gente e percebam que você é um profissional diferenciado. Postura é tudo, mas isso só depende de você e não dos outros, tá? Eu queria trazer aqui pra vocês uma questão muito delicada. Eu vou contar uma história minha, que eu acho que eu contei para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas sabem dessa minha história, dessa minha parte. Só que tem muito a ver com relação à postura que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas é só para vocês entenderem o contexto da situação. Eu tava trabalhando em um lugar muito, muito bom. Muito bom mesmo. E aí, um belo dia, eu fui convidada a participar de um processo seletivo em outro lugar. Também muito, muito, muito legal. Só que, assim, também como enfermeira de trabalho, normal, mas para assumir outras coisas. Só que era outro segmento, totalmente diferente, o salário era mais ou menos a mesma coisa, mas os benefícios não eram melhores. A gente que trabalha no sistema tradicional, na CLT, valoriza muito tudo isso, né? Então os benefícios eram melhores, mas o que realmente me fez ter o interesse pela vaga era o desafio, porque a proposta era totalmente diferente do que eu já fazia, onde eu tava. Enfim, passei pra vaga, fui trabalhar e o lugar era... Fui trabalhar nesse lugar incrível, maravilhoso. Só que antes de eu iniciar, eu havia sido brifada de tudo que estava acontecendo no setor, na empresa e tal. De algumas coisas, e que eu seria uma profissional estratégica ali no setor e pro negócio. Tá, beleza. Então, eu já sabia mais ou menos aonde eu estava pisando e os desafios que eu ia lidar ali com a situação. Mais ou menos, né? O setor estava totalmente passando por reestruturação, totalmente. Ia sair todo mundo e ia vir todo mundo novo. E aí, muita coisa iria acontecer, eu ia fazer parte de toda essa transição, e era para eu ter paciência que a gente ia construir, todo mundo junto, uma medicina do trabalho totalmente do zero. Porque a proposta era muito mais programas de qualidade de vida e tentar deixar a saúde ocupacional só como carro-chefe ali funcionando e tal, mas a proposta era outra, era mais gestão da saúde mesmo, tá? Enfim, aí começaram os meus desafios. No mesmo dia que eu entrei, foi o mesmo dia que a técnica de enfermagem que trabalhava lá há mais de 20 anos foi mandada embora. Ou seja, eu iria sentar na cadeira de uma profissional de saúde que tinha um perfil totalmente diferente que o meu. Então, a história é longa e muito mais complexa do que isso aqui que eu tô falando, tá, gente? Mas eu vou tentar resumir para vocês entenderem a questão da postura na enfermagem, tá? Resumindo, para chegar aonde eu realmente precisava ter uma postura profissional diferente, né? Enfim, é natural que quando a gente entra num lugar novo para trabalhar, é normal a gente ter uma postura mais ali, de abaixar a guarda, para ver onde a gente tá pisando, né? Mas como eu fui brifada, né, nas entrevistas com a minha liderança, eu não podia fazer muito isso, né? Senão eu ia ser totalmente engolida. Tanto pelos colaboradores da empresa toda, que estavam totalmente acostumados com a pessoa que estava ali,
quanto pela equipe do próprio setor, né? Fiz a integração na parte da manhã, fui almoçar e aí eu fui pro setor. Beleza. Aquela coisa, tal. Quando você chega no setor novo, o que você espera? Você espera uma boa receptividade de todos, natural, né? Você tá ali, né? Você é nova, tal. O que você espera mais também? Ter uma pessoa de referência para te explicar as particularidades do setor, blá, 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 aquelas coisa toda que, né, quem entra num trabalho novo sabe. Ali começou o meu primeiro desafio. Existiam 2 períodos de atendimento médico, uma médica da manhã e uma médica da tarde. Quando houve, na verdade, a demissão da técnica, todo mundo já estava meio naquela sensação ruim, porque é desagradável mesmo, né? E aí eu entrei bem naquele momento. Eu tava fazendo a integração de manhã e ela foi demitida lá no setor na parte da manhã, não vi, foi embora e tal. E aí eu voltei e, enfim. Então imagina como eu tava. Eu já sabia que esse movimento já estava acontecendo, porque pelo menos isso foram me avisando. Mas você acha que alguém se preocupou comigo? Porque eles sabiam que eu ia lidar direto com a médica que tava lá. Você acha que alguém teve um pingo de sensibilidade de interpretar todo aquele cenário e me dar um pouquinho de apoio no primeiro dia? Claro que não, né? Eu era só... É isso que eu falo do mundo corporativo, né, gente? Eu era só mais um número, que eu tava ali pra fazer o que eu havia combinado na hora da entrevista. E o resto era eu e Deus, né? Simples assim. Mas o pior Pior tá por vir, né? Eu vou chegar lá. Dali pra frente, foi ladeira abaixo. Minha primeira semana foi simplesmente horrorosa. Foi terrível. Eu só chorava. Eu ficava pensando, meu Jesus amado, o que eu fiz? Eu tava num lugar super bem, eu fui caçar assunto e achei. Enfim, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Não tenho vocação para papel de vítima. Então... nem de colocar a minha felicidade na mão de ninguém. Então o que eu fazia? Eu chorava, limpava a lágrima e focava no meu propósito de carreira. Eu não tinha muito o que fazer. Eu não ia sumir dali. Aí tá bom, voltando à situação do primeiro dia. Aí eu desci e a médica que tava ali não me cumprimentou, mal olhou na minha cara. Óbvio. Porque a colega que tava ali, que ela já estava acostumada, né? Tinha acabado de ser demitida. E quem era eu na fila do pão pra ela falar oi comigo? Era uma intrusa que a abençoada ia ter que conviver, né? Aí, gente, o babado aconteceu. Chegou uma colaboradora passando mal. Não era nada caracterizado como um atendimento de emergência. Não era. Era uma ânsia de vômito, ela tinha tido 2 episódios de vômito e diarreia, tava super bem. A médica pegou o prontuário, né, olhou na minha cara, né, colocou a menina, aí ela foi logo passando uma medicação endovenosa, tá? Detalhe, endovenosa. Virou pra mim e falou, só verbalizou, só falou. Coloca ela na maca e administra isso aqui nela. Assim, desse jeito. Nunca vou esquecer. Eu lembro como se fosse hoje. Aí eu pensei, meu Deus, misericórdia. A abençoada não vai nem examinar, né? E não vai nem me dar uma prescrição por escrito. Eu falei, não é possível. Outra coisa, eu não fazia ideia onde estavam as medicações. Eu tinha acabado de entrar na porta, né? Aí eu falei, bom, tô lascada, ferrou. Aí eu fiquei parada, olhando pra cara dela, esperando a prescrição. Né? Prescrição médica, papel. Aí ela percebeu e falou de novo num tom arrogante. Vai logo. Falou, né? Coloca na maca, se medica e vai logo. Aí, gente, eu respirei fundo. Aí eu falei assim, a senhora pode me acompanhar até a sua sala, por favor? Eu tava assim, querendo socar a cara dela. Porque a gente tava ali na frente da funcionária. Ela, com uma cara de pé da vida, parou dentro da sala dela e me ouviu. Aí, o que eu falei? Falei, bom, doutora,
acredito que esse não seria o momento mais apropriado para a gente ter essa conversa. Mas, infelizmente, mediante essa situação, não vai ter jeito, tá? Só que eu prometo ser breve, porque a funcionária está nos aguardando. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse setor, e nem sei, muito menos porque a fulana foi desligada. A única coisa que eu sei é que eu não tenho nada a ver com isso. E hoje é o meu primeiro dia, e eu não fui recepcionada de forma adequada. Eu não conheço o setor e muito menos onde está cada coisa que eu preciso para fazer um atendimento. Outra coisa que eu gostaria de dizer. Eu sou uma enfermeira com 2 pós-graduações e um MBA. E eu sei exatamente o quanto me custou e o quanto me custa manter o meu Corém até aqui. O paciente em questão é uma colaboradora que eu não conheço o histórico. E mesmo se eu conhecesse, eu jamais faria uma medicação que seja via oral ou endovenosa, como você propôs há pouco. Eu não tenho o conhecimento do prontuário e muito menos a prescrição na minha mão. A partir do momento que eu não conheço o histórico do paciente e eu realizo uma medicação sem prescrição médica, eu assumo total responsabilidade por qualquer adversidade que acontecer com ela. E você está totalmente isenta de qualquer problema. Ou seja, eu gostaria que tivéssemos um respeito mútuo pelas profissões aqui, porque a enfermagem ela é autônoma e não é subordinada pela classe da medicina. Trata-se de uma equipe multidisciplinar que trabalham em conjunto e eu gostaria muito que a senhora me respeitasse, assim como eu vou respeitar o seu trabalho. Assim que me passar a prescrição, eu faço a minha parte com responsabilidade e competência que eu tenho por estar aqui hoje. Aí, cara, essa hora a mulher parou, ficou calada, ela não falava, primeiro que ela não abriu a boca, nenhuma hora. Ela queria me matar, ela tinha um olhar de ódio. Ela não falou nada, foi lá, pegou uma medicação via oral, deu pra menina, pediu pra menina ficar em repouso 20 minutos. Beleza. E aí, o resto da tarde, você pode imaginar que foi uma delícia, né? Foi muito gostoso. Bom, mas aí, beleza. No dia seguinte, pra completar e fechar com chave de ouro, né? Todo este contexto fofo, eu me deparei com a outra médica do período da manhã. Lá vem mais resenha. Tá bom. Cara, só rindo. Juro, eu passei a noite inteira orando pra Deus me mostrar o caminho certo e que me desse paciência pra passar por tudo aquilo de forma possível. Bom, no outro dia eu cheguei e ela já tava lá, a médica da manhã. Pelo menos ela falou oi, menos arrogante, né? Mas mesmo assim, causou estranhamento ao me ver, apesar de todo mundo já tá sabendo, porque eles tinham um grupo entre eles, então provavelmente ela tava sabendo de tudo que tava acontecendo. Aí, eu pensei, ufa, essa aí vai ser um pouco melhor, né? Aí, até que a abençoada me perguntou o seguinte: qual o horário de trabalho eu iria fazer? Aí eu expliquei pra ela que eu ia fazer um horário flexível pelos alinhamentos e demandas que eu iria assumir diante do acordo que eu fiz com a minha liderança. Aí ela virou... Ai, gente, eu ri muito. Aí ela virou pra mim e falou assim que não. Que eu iria ter que fazer o X horário, porque a outra entrava tal horário, logo cedo, e fazia o café. Aí eu falei, misericórdia. Eu fiquei até vermelha, porque só de pensar, eu lembro disso, te juro. Eu tô rindo agora, porque só de lembrar me dá um ciricutico de tanta raiva que eu passei naqueles dias. Mas uma coisa... Cara, foi surreal. Aí, beleza, respirei fundo. Aí veio uma coisa que é muito interessante, que eu também estudei. Respirei muito fundo, tá? Mandar ela, né? Claro que, né? Postura é tudo. E aí, tem um estudo que comprova que se você esperar 8 segundos pra tomar uma ação, te ajuda a ter mais discernimento mediante uma situação de desafio.
que mexe com seus instintos, que muito provavelmente você poderia tomar e se arrepender depois, né? Bom, foi o que eu fiz. Eu fiz aquela pausa dramática e aquela cara, né, de nada, sem expressão. Na hora é meio constrangedor, porque a pessoa acha que você é meio, né? Mas é o tempo, te juro, gente, façam isso. É o tempo suficiente que o cérebro, ele precisa para absorver de forma imparcial aquela informação. E dali você consegue desenvolver rapidamente uma resposta à altura, né? Que mostre para as pessoas que você é realmente uma pessoa inteligente, mais inteligente do que ela pensa. É isso aí, Fabi. Não pode. Principalmente no mundo corporativo. Quer dizer, não pode em lugar nenhum, né? Mas como um profissional em ascensão, e o mundo, né, do corporativo, ele já é um ovo. O da medicina do trabalho piorou. O da saúde ocupacional piorou. O da enfermagem piorou. Querendo ou não, o povo se fala. Então, você tá ali 24 horas e a gente tem a pretensão de achar que ninguém tá nos observando. E é mentira. As pessoas estão nos observando sim, a todo momento. Então, essa postura faz toda a diferença. Tá? E essa prática que eu acabei de falar aqui pra vocês, ela é fundamental, principalmente em momentos difíceis e delicados em ambiente de trabalho, onde praticar a resiliência e a imparcialidade é algo desafiador no nosso dia a dia, né? E também, como eu sou uma filha muito obediente de Deus e aceito tudo que Ele me dá, eu entendi, né, depois, passando por todo aquele processo, que eu tava ali não era à toa, né? Eu tava ali pra passar por tudo aquilo e tentar tirar algo de bom daquela situação. Porque é assim que eu vivo, não tem jeito. Eu não vou ficar emocionando o problema, eu não faço isso. Eu vou tirar de toda a situação, de toda a adversidade, sempre alguma coisa boa. Por isso que eu falo, eu sou a profissional em melhoria que eu estou me tornando justamente por causa dessas dificuldades que eu passei. Aí, voltando lá, né? Aí, depois de ter feito a minha cara de nada, né? Eu virei pra ela e disse que, infelizmente, não seria possível atender a sua necessidade, né? Bem cínica. Meu alinhamento é com a fulana, que eu não vou falar o nome, mas que era minha chefe na época. Então, se você precisar, poderá discutir qualquer coisa que seja com relação com ela, com relação ao meu trabalho aqui nesse setor. E aí peguei e virei, deu tudo certo. E aí se foi. Ali por diante, foi um desafio atrás do outro. Só que eu havia feito uma escolha e eu não ia voltar para trás. Ou eu fazia aquela coisa acontecer sem me sentir vítima, ou eu estava fadada ao fracasso profissional. Não tem jeito. Outra coisa muito importante de citar aqui. Nenhum momento, mediante todas essas situações que eu trouxe aqui pra vocês, essas duas situações, eu pensei em abaixar minha cabeça. Pra não aceitar, porque assim, é muito comum, né? Eu não pensei em abaixar a minha cabeça pra ser aceita ali naquele ambiente. Porque esse, pra mim, é um erro fatal. Quando você não se impõe de forma segura, consequentemente, as pessoas ao seu redor tendem a não te respeitar. Não tem jeito. Para e pensa nas duas situações que eu trouxe aqui pra vocês, que eu dividi. Eu podia muito bem amenizar a situação, né? E depois levar pra minha liderança o que aconteceu. Mas o que de malefício isso podia trazer pra mim? Um monte de coisa, né? A primeira delas, que eu acho que é o pior, é a falta de empoderamento para o respeito mútuo entre as integrantes ali da equipe, né? Porque é aquela coisa, ninguém vai me defender? Não, eu tô aqui pra me defender. Então, essa pra mim era o pior. Então, assim, mediante a resposta que eu dei pra elas, percebe, foi mediante argumentos plausíveis e verdadeiros, com muita educação, com muito respeito, sem precisar praticar o mimimi pra minha liderança, sendo que eu tinha acabado de chegar. E o que é o mais interessante, deixando esse papel pra elas, se fosse o caso. Então, entendeu? Então, outra coisa, essa situação de... O que eu fiz? Só me fez praticar a autorresponsabilidade. A responsabilidade que eu tenho como profissional comigo mesmo. Eu sabia exatamente quais eram os meus direitos e meus deveres ali. Eu era uma
uma colaboradora CLT, igual a todo mundo ali. Eu exigia respeito. E aí eu percebo que muitos profissionais da área da enfermagem têm medo. E é o que eu falo sempre que do mundo corporativo proporciona, né? As coisas boas e coisas ruins, infelizmente. Essa falsa estabilidade e medo enorme de ser mandado embora, né, Fabi? Que você tá passando. Por qualquer coisa que seja. Com medo até de se impor em situações que pode te prejudicar e muito a sua carreira, como a questão da medicação. E se eu tivesse feito e acontecesse alguma coisa com a menina? Eu ia assumir toda a bronca sozinha, né? Eu ia perder o meu corém, eu ia perder tudo que eu tinha construído por causa daquilo tudo, né? Eu ia responder, inclusive, criminalmente, eu podia responder, criminalmente. E ela estava isenta, porque ela estava certa. E ninguém mandou eu fazer sem prescrição médica. Então isso é muito perigoso, tá? Então, sobre a questão da desvalorização, sempre é de dentro pra fora. Só que assim, tem uma questão também. Quem me vê falando isso, parece que é mega fácil colocar tudo isso em prática. Quando a gente se depara com esses desafios do dia a dia. Só que, gente, definitivamente não é fácil. Mas também não é impossível. Tudo que não é impossível, você como profissional pode se capacitar e praticar. E ser de fato uma pessoa, um ser humano diferenciado. Porque assim, a gente é testado 24 horas. 24 horas. Então, pra você sair dessa questão de, é fácil falar, vai praticando. Se você parar pra pensar, desde a hora que você entra no seu trabalho até a hora que você vai embora, você foi testado um monte de vezes. E o que você fez pra praticar? Esse seu empoderamento de postura. É ali que você tem que começar a fazer, né? Você pode ter certeza que aos poucos, fazendo isso, você vira uma referência. Seja para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, para o pessoal da igreja, não importa. Você tá sempre alguém te observando. Você vira referência. E aí, vira uma questão natural sua, né? Tudo vai depender da forma que você age mediante os desafios, que é isso que a gente acabou de falar. Então, pensa e tenta praticar. Se você observar seus medos se você observar seus medos e se eles ainda gritam dentro de você, determinando de que forma você tem que agir, você precisa procurar se capacitar. Você precisa procurar ajuda. Você precisa perceber um déficit ali, falar assim, opa, eu ainda preciso conhecer mais a questão da inteligência emocional. Eu preciso praticar mais a postura profissional. Tem um monte de tutorial no YouTube que pode te ajudar a fazer isso. Isso, gente, não só na vida profissional, isso nos aspectos pessoais também, em todos os aspectos da sua vida. E lá na Masterclass, no curso gratuito que eu vou dar, na semana que vem, a gente vai abordar muito esse tipo de assunto e outros assuntos relacionados. A competência profissional, a questão da permissão, para vocês entenderem de uma vez por todas que são capazes como qualquer outra pessoa, tá? Identificar como você precisa melhorar para chegar a um patamar de se sentir segura em qualquer situação de desafio na sua vida profissional para se destacar, tá? Eu falei aqui no começo da live que eu ia trazer essas questões de como fazer você se destacar. Não permita que isso continue acontecendo com você. Às vezes, pequenos ajustes que você vai proporcionando já vai te dando uma mudança muito grande na sua postura e no seu dia a dia, tá? Ser um profissional valorizado requer conhecimento e dedicação, como qualquer uma outra coisa na sua vida. Perceba quando você quer muito uma coisa, mas quando você quer mesmo, quando você quer muito, você vai lá e dá um jeito de conseguir. Então, isso é a mesma coisa, do mesmo jeito. E por que você não vai fazer isso com a sua carreira? Por que você vai deixar isso acontecer? Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Como assim você vai permitir ser só mais um na manada, no efeito manada, da vida do sistema tradicional de trabalho? Como assim você não vai fazer alguma coisa diferente para ser uma pessoa melhor, né? Você não vai procurar ter pequenos ajustes para ter esse reconhecimento. Sabe por quê? Porque assim, é o profissional que vai te proporcionar ter uma vida melhor como na sua vida pessoal. Então, tudo começa ali.
É óbvio que a gente é um ser humano integral, que você tem que sempre procurar ser uma pessoa melhor como um todo, na vida profissional como na vida pessoal. Só que é o profissional que vai te proporcionar conforto. É o profissional que vai te proporcionar, né, ter uma carreira de sucesso. Então, assim, você precisa estar 150% no comprometimento da sua vida e da sua carreira. A minha parte, eu tô tentando fazer, trazer todos esses conteúdos para vocês. A minha parte eu tô fazendo. Eu vou trazer um conteúdo riquíssimo lá na Masterclass. As 3 aulas vai vir com 3 apostilas completas da aula inteira, que vai ficar para vocês. Não é, a aula sai do ar, mas a apostila fica. Então, você vai poder estudar sempre que necessário a apostila. Então, lá eu vou literalmente abrir a sua cabeça para essas infinitas possibilidades de empreender na enfermagem. Eu vou abordar possibilidades que eu tenho, que tenho certeza absoluta que você nem imaginava que podia ter, que é independentemente da especialização que você tem, da sua área de atuação, tá? É para todo mundo. O grande problema que eu vejo, na verdade, o grande tabu que eu vejo nos profissionais que têm o vínculo da CLT é a dificuldade de abrir a mente para essas possibilidades que, paralelamente, você pode fazer, mesmo estando trabalhando. E aí, depois, você faz a sua transição de carreira, depois de ter os seus primeiros resultados, tá bom? Bom, gente, se você quiser a minha ajuda nessa trajetória, toma o seu primeiro passo. A Fabi já se inscreveu, né, Fabi? Se inscreva lá na Masterclass. Lá eu vou dar muitos insights para esses e outros questionamentos. Se você não se inscreveu ainda e quiser, pode colocar aqui, eu quero, que eu mando o link para vocês. Ou pode ir direto no link da minha bio aqui do Instagram, que você vai cair direto na página de inscrição, tá? A Masterclass vai acontecer semana que vem, 27, 28, 29, quarta, quinta e sexta. O evento é 100% online, 100% gratuito, com direito à apostila, aula completa e com certificado, tá bom? Espero que vocês saiam daqui pelo menos reflexivos e que esse seja, de verdade, o pontapé inicial para a virada de chave da sua vida. E se você está inseguro ou insegura com alguma coisa, pode me mandar algumas dúvidas para vocês que eu vou lá no meu direct, que eu vou fazer questão de responder um a um, tá bom? Sabe que quando a gente muda de verdade, é quando a gente se compromete a fazer a coisa até dar certo. Não tem prazo. Pode demorar o tempo que for, não tem prazo. Quando a gente muda de verdade, é exatamente isso. Independente das adversidades do dia a dia, do desafio que a gente for enfrentar, a gente só sabe que vai dar certo quando a gente faz até dar certo, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, principalmente que eu tenha conseguido ajudar vocês em alguma coisa. Esse relato que eu dei pra vocês foi muito engraçado, foi bom eu revisitar tudo isso, porque foi muito desafiador pra mim. E o tema da live de amanhã é muito interessante também. Eu vou falar muito... Não perde, tá? O tema da live amanhã é porque temos a crença de que empreender não é pra enfermagem. Eu vou abordar, o conteúdo tá muito bacana, eu vou abordar os principais, as crenças limitantes. Você vai identificar suas crenças limitantes. Por que ainda é muito uma questão difícil dos enfermeiros entender que o empreendedorismo é para eles também, tá bom? Então se sintam abraçados, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, tchau, Fabi!